E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão de eletroestática que fala sobre eletrização, e a questão diz o seguinte: duas pequenas esferas idênticas, A e B, têm cargas respectivamente QA de menos 14 vezes 10 na menos 6 coulombs e B 50 vezes 10 na menos 6 coulombs. As duas são colocadas em contato e após atingido o equilíbrio eletrostático são separadas. Lembrando-se que a carga de um elétron é de 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs, é correto afirmar que, após atingido o equilíbrio, a gente tem que determinar quantas partículas foram trocadas, quais partículas foram trocadas e de quem para quem, se foi de A para B. Então, primeiro vamos entender a situação, né? Olha só, a gente tem aqui uma eletrização por contato. Eletrização por contato, deixa eu escrever isso. Eletrização por contato. Na verdade, as duas já estão eletrizadas, né? Só que a gente tem ali uma troca por contato. Digamos que aqui seja a A e aqui a B. Ó. Aqui o contato da A com a B e aqui de novo a A e a B separadas. Pelo que a gente consegue ver, a quantidade de carga da A aqui ó, é menos 14 vezes 10 na menos 6. Então A tem uma carga negativa, está carregada negativamente. E B é 50 vezes 10 na menos 6, ou mais 50, então B está positivo. Quando a gente fizer o contato e separar, o que a gente sabe? A gente sabe que no final do processo, como B tem mais carga positiva do que A tem negativa, no final das contas as duas vão ficar positivas. Sor, como é que a gente faz isso? A gente faz uma continha. Lembra que na eletrização por contato, como as esferas são idênticas, a gente vai ter uma divisão igual da carga total desses corpos. Então, basicamente, o que a gente faz? A gente vai somar a quantidade de carga do A com a quantidade de carga do B e vai dividir pela quantidade de corpos. No caso, são dois corpos, né? O A e o B. Então, é bem simples, né? Qual é a carga do A? A gente pode pegar só aqui ó, o menos 14 e somar com o 50. O 10 na menos 6, como é igual para os dois, ou a gente deixa em evidência ou bota depois, né? Não tem problema, porque numa soma, quando tem potência de 10, se a base e o expoente forem iguais, ela só se repete, né? Então dá para fazer a conta bem simples aqui, daí depois colocar ali o valorzinho de 10 na menos 6. Faz essa soma, menos 14 mais 50 vai dar 36, 36 dividido por 2, 36 dividido por 2 vai dar 18. Lembra que eu tirei o 10 na menos 6 só para fazer a conta, agora eu coloco 18 vezes 10 na menos 6 coulombs. Essa é a carga que cada um vai ficar, cada um dos corpos. Positivo. Por quê? Porque o B era, mais, né, era o que tinha mais carga e ele era positivo. Então a gente já sabe ó, que no final do processo ambos vão ficar positivos. E aí o que a gente conclui com isso? O único jeito do A deixar de ser negativo e ficar positivo é o A perder os elétrons que ele tem em excesso. Lembra que quando a gente trabalha com eletrização é sempre uma moeda de troca os elétrons. Então sempre quem se mexe são os elétrons, né? Então aí na verdade já dava para tirar que a alternativa A, ó, que fala em movimento de prótons, daria para tirar a alternativa B, que fala em movimento de prótons, e aí ficava com a C, D e E, sempre movimento de elétrons. Tá, mas é do A para o B ou do B para o A? Sempre movimento de elétrons, e nesse caso é do A para o B. Os elétrons se movimentam do A para o B. Por quê? Porque justamente o A perde a carga negativa dele e fica positivo, então para isso ele precisa perder elétrons, e o B que estava muito positivo fica um pouquinho menos, né? Ele estava com 50, agora ele está com 18, então ele ficou um pouquinho menos positivo, ele recebeu alguns elétrons aí, o que diminuíram o excesso de carga positiva dele. Beleza, então só com isso eu já tiro a E também, ó. Não é de B para A, é de A para B. Agora só preciso calcular, tá? Quantos elétrons foram trocados aí? 2 vezes 10 na 14 ou 1,6 vezes 10 na menos 19? E aí a gente vai fazer um cálculo usando a seguinte equação. Lembra que quando a gente trabalha aí com cargas, tem a equação da quantidade de cargas, né? Que é Q igual a N vezes Z. Essa equação ela é bem importante dentro da eletrostática. E só para a gente entender, né, o que é cada coisa, o que é a quantidade de carga que a gente vai associar aí ao número de partículas. O N é justamente o número de partículas, né? O número de prótons ou o número de elétrons, e o E é a carga elementar. A carga elementar é a carga de um elétron
ou um próton, que é justamente esse valorzinho aqui, ó, que a questão me deu, 1,6 vezes 10 na menos 19, tá? Então, na verdade, assim, ó, a gente vai pegar a carga que foi trocada e vai botar ali no Qzão. Tá, mas quanto de carga foi trocada? Isso a gente precisa encontrar também. Vamos entender o seguinte, o B, ele tinha 50 vezes 10 na menos 6 coulombs de carga. E ele ficou somente com 18, né? Cada um ficou com 18, na verdade, o A e o B. Mas o B, então, ele perdeu uma quantidade de carga. Essa foi a carga que foi trocada, né? A gente pode associar esse número à carga que foi trocada. Essa quantidade de carga que o B perdeu foi a quantidade de carga que o A ficou em excesso aí de forma positiva, que o A recebeu, né? Deixou de ficar negativo e ficou positivo. Resumindo, a gente vai fazer, então, uma variação da carga do B para justamente descobrir quanto de carga foi trocada aí no processo. Então, pega a quantidade de carga final do B e subtrai a quantidade de carga inicial do B, beleza? Então vai ficar assim, ó, a mesma coisa, eu só vou pegar os números sem a potência eu boto no final pela mesma explicação que eu dei antes. Então vai ficar ali, ó, carga final é 18, carga inicial 50. Então 18 menos 50 vai me dar uma quantidade, uma variação de carga de 32 negativo, né? 32 vezes 10 na menos 6 coulombs. Essa foi a carga que foi trocada, essa foi a carga que o B perdeu para dar para o A, né, no processo. E justamente essa carga que ele perdeu está associada à quantidade de elétrons que ele recebeu, enfim, né, na troca aí. O negativo só representa que ele perdeu essa carga, né, que foi uma carga perdida. Então, só pegar esse valor, não precisa nem do sinal, pega esse valor e joga na fórmula. 32 vezes 10 na menos 6, agora a gente leva a potência, é igual ao número de partículas, o número de elétrons que foi trocado, vezes E, que é a carga elementar, 1,6 vezes 10 na menos 19. Passa tudo isso aqui, todo esse negócio aqui, ó, para o outro lado dividindo, e aí a gente fica ali, ó, 32 vezes 10 na menos 6, dividido por 1,6 vezes 10 na menos 19. Como é que eu faço divisão quando tem potência? Lembra, né? A gente pega os números que não são potência de 10 e divide normal, 32 dividido por 1,6. Essa divisão aí vai dar 20. E aí depois tu repete a base e faz uma subtração, né? O expoente de cima menos o expoente de baixo. Então vai ficar assim, ó, menos 6 menos 19. Como menos com menos dá mais, na verdade isso aí vai acabar dando uma subtração onde o 19 vai ficar positivo, né? Menos 6 mais 19, menos 6 mais 19 dá mais 13. E esse é o expoente que a gente vai usar aqui, ó. Esse é o número de partículas. 20 vezes 10 na 13 elétrons foram trocados. Ah, Sor, esse número não tem. Bom, olhando as alternativas já dá para entender que a resposta vai ser a alternativa C, né? É que foi colocado em notação científica. Então tu vai pegar aqui, ó, a vírgula que tá aqui, tu vai fazer andar uma casa, vai fazer esse 20 virar um 2, né? Um 2,0. E aí quando tu diminui de um lado da notação, o outro lado aumenta. Como eu fiz uma casa diminui na esquerda, eu aumento uma unidade na direita. Então aquele 13 vira 14. São 2 vezes 10 na 14 elétrons que foram trocados aí. E essa é a respostinha aí conforme, então, a alternativa C. Espero que vocês tenham entendido a resposta para essa questão alternativa C. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. E era isso. Bons estudos para vocês e tchau, tchau.